Enquanto as crianças estão caminhando, eu peço que vocês abram a Escritura, mais uma vez em Romanos, no capítulo 13. Agora, hoje pela manhã estivemos meditando no início do capítulo 13, e agora vamos para o final do capítulo 13, a partir do versículo 8 e até o versículo 14. Romanos 13, do 8 ao 14. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Deus está falando com sua igreja. Estejamos atentos ao que Ele tem preparado para nós. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que não venha a satisfazer, os desejos da carne. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos rogar a Deus que fale conosco. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito fale conosco mais uma vez neste dia. Que estejamos, ó Deus, com os corações elevados até a Tua presença, para que o Teu Espírito realmente esteja a quebrantar-nos, a nos dar o devido entendimento para sermos transformados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Com que roupa você anda vindo à igreja? Essa é uma daquelas perguntas curiosas, não é? Quando você saiu de casa hoje, certamente, ou pelo menos antes de sair de casa, você certamente calculou o que iria vestir. De alguma forma, você estava preocupado com o que não só você, mas talvez os outros iriam pensar ao ver a sua roupa. Talvez, como as crianças disseram, você se preocupou em combinar a roupa que você está usando. Talvez sua preocupação foi em estar modesto o suficiente para o culto solene do Senhor. Motivos são muitos, mas a pergunta é: qual é de fato qual é a roupa de fato que agrada a Deus? Irmãos mais legalistas, por assim dizer, muitas vezes se preocupam demais com o externo. Nós temos aí movimentos evangélicos que tentam regulamentar os centímetros de uma saia, ou mesmo tentam dizer aquilo que homens ou mulheres podem vestir dentro da cultura brasileira. Há motivos para isso, alguns justos e alguns nem um pouco. Mas o ponto que nós sempre devemos nos perguntar é, afinal de contas, qual é a roupa que agrada a Deus? Eu sei, essa pergunta ela é um tanto quanto capciosa, porque de fato o texto que nós acabamos de ler não está falando de roupa, mas está falando daquilo que fundamenta a vida e que fundamenta até mesmo como nós nos vestimos. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, trata inicialmente da questão da relação do cristão com o Estado. E, inclusive, se voltarmos um pouquinho, vocês vão perceber que na metade do capítulo 12, ele está tratando sobre os relacionamentos.
E no meio da conversa sobre relacionamentos, ele entra com a conversa sobre o Estado e agora volta a tratar sobre relacionamentos. Dá, inclusive, para a gente concluir que ele entende que a relação do cristão com o Estado tem como fundamento, antes de mais nada, a relação do cristão com o próximo, com os outros, em como devemos lidar com as pessoas, sejam as posições que elas ocupem. Se você quiser saber um pouco mais sobre como você deve lidar com o Estado, você pode assistir o culto pela manhã, já está na internet, no YouTube, e você vai poder ouvir um pouco sobre isso. Foi o sermão mais longo do ano, eu posso lhes garantir, então tem que se preparar aí para ouvir o que foi dito hoje pela manhã. Mas o ponto que Paulo deseja destacar em relação ao amor ao próximo, e vamos ver, é que ele mais uma vez retoma os princípios da lei. O argumento dele é: amar é obedecer à lei. Amar é obedecer à lei. Amar a Deus é obedecer à lei do Senhor, especialmente naquilo que relaciona-se com o Senhor. Amar ao próximo é obedecer à lei do Senhor naquilo que lida com o próximo. Mas, acima de tudo, o que deve transparecer, o que deve ser exposto, o que deve estar em nós, nos nossos atos, naquilo que estamos vestidos. Bom, é claro que quando nós somos transformados radicalmente pelo Evangelho, o nosso relacionamento com o próximo e a forma como vamos lidar com as coisas, elas têm que mudar. E a primeira coisa que Paulo nos diz é que nós devemos estar enroupados, revestidos do amor. Mais uma vez ele volta ao tema do amor, meus irmãos, e sem dúvida alguma, isso é uma marca da igreja. O amor é uma marca da igreja de Cristo. Ele diz, versículo 8: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto uma coisa: o amor. Nos versículos anteriores, ele havia mencionado que nós devemos honra, devemos sujeição, devemos tributos ao Estado. E agora ele conecta essa dívida que temos para com o Estado, agora dizendo que também temos uma dívida natural uns para com os outros. E qual é essa? O amor. O amor é a grande moeda de relacionamento de quem foi transformado radicalmente pelo Evangelho. Isto é, o amor é o critério que devemos usar nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Como temos vivido essa realidade do amor? Como que nós temos expressado esse amor, uma vez que fomos transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O que o amor de Cristo, de fato, muda em nossa vida, muda em nosso dia a dia, muda na forma como nós enfrentamos os desafios de relacionamentos difíceis. E como eu mencionei em um sermão anterior, pessoas são difíceis, pessoas incomodam, pessoas machucam. E a questão é, enquanto transformados pelo Evangelho, como vamos lidar com isso? E o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos lembra os mandamentos, especialmente os 6 últimos mandamentos dos 10 mandamentos, que tratam especificamente do relacionamento com o próximo, desde amar, ou melhor, honrar aos pais, e comia, então, pelos outros: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. O que Paulo tem em mente, meus irmãos, é a convicção de que não há nenhuma separação entre amor e lei.
Isso, infelizmente, é alguma coisa que tem sido observada por meios evangélicos por aí, que fazem uma separação entre o que é a lei do Senhor, o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus, mas a Bíblia não nos autoriza a pensar isso. Uma das coisas talvez mais tolas que alguém pode pensar é dizer algo mais ou menos assim, talvez você já tenha ouvido. Olha, no Antigo Testamento havia 10 mandamentos, mas agora no Novo Testamento são 2, porque Jesus mudou para 2 mandamentos. Mas isso é de uma incompreensão bíblica absurda. Primeiro, porque os 2 mandamentos mencionados por Jesus Cristo, amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, estão no Antigo Testamento. Segundo, porque o que Jesus na verdade quer dizer é isso que Paulo está nos falando aqui no versículo 9. Veja mais uma vez. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. Então perceba que não há nenhuma relação de troca, de mudança, mas amar ao próximo é o resumo daquilo que foi dado a Moisés, a Israel, que nós chamamos aí dos 10 mandamentos, e especialmente os 6 últimos, que exatamente nos organiza, nos ordena, nos direciona para sabermos de fato o que é esse amar ao próximo como a si mesmo. Pasmem, eu já estive em situações constrangedoras de conversa com pessoas que diziam algo mais ou menos assim, e isso também você já deve ter ouvido. Olha, Jesus disse para amar ao próximo como a si mesmo. Logo, o primeiro mandamento é amar a si mesmo, para então você poder amar ao próximo. O raciocínio é lindo, mas está redondamente equivocado. Totalmente equivocado. Porque é exatamente o contrário o que Jesus está dizendo. Quando ele nos ordena a considerar o outro como se fosse nós mesmos, o que ele está dizendo é: você já é cheio muito de si mesmo. Você é tão cheio de si mesmo. Você se ama tanto que agora aproveite isso que você já tem e direcione para fora. É o próprio apóstolo Paulo que em outro momento diz: ninguém pode fazer mal a si mesmo, ou desejar mal a si mesmo. Fazer mal a si mesmo sim, mas desejar mal a si mesmo. Por isso ele ordena em Efésios capítulo 5, que trate a esposa como se fosse um só corpo. E a Bíblia diz isso. Ele diz: porque ela é um só corpo com você, trate ela como se fosse você. O raciocínio, meus irmãos, é muito simples. Se eu colocar uma mão numa chapa quente e você colocar a mão na chapa quente, eu tiro primeiro a minha, antes de tirar a sua. Não tem jeito. É uma reação. Eu sinto, tiro e tiro a sua. E o mandamento do amor é considerar exatamente que, uma vez que nós somos chamados a amar para fora, a sairmos de nós mesmos, devemos, portanto, sermos revestidos desse amor para com o próximo e nos esvaziarmos, muitas vezes, de nós mesmos para isso. É o próprio apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 e 17, até o 17, que diz que devemos nos revestir de ternos. Mas não é a roupa terno, não. É ternos, afetos e misericórdia.
Essa é a roupa do crente. São os ternos afetos de misericórdia que o próprio Senhor nos manda tomarmos para nós mesmos. É exatamente ao nos despir-nos, nos retirarmos de nós mesmos, ao desnudar-nos dos pecados, do amor próprio que nos impede de olhar para os outros, é que nós podemos estar revestidos de fato de amor. Por isso, meus irmãos, o amor não é mero sentimento, pelo contrário. Muitas vezes, amar envolve ir contra os sentimentos. Você sabe aquela máxima bem da Disney, do tipo assim, siga o seu coração, faça o que ele diz? Então, não. A Bíblia diz exatamente o contrário. Siga a lei do amor, que vem de Cristo, para além dos seus desejos, para além dos seus sentimentos, para além daquilo que você pensa. Isso realmente muitas vezes estará em oposição. Porque é fácil falar daqui, mas pensa, se você pisa no meu pé, o meu impulso é pisar no seu, não é? O meu sentimento que me pega é na mesma hora revidar da mesma moeda, pelo menos. Mas isso não é amor. O amor envolve uma decisão, uma transformação, uma ação que transcende os meus impulsos, transcende os meus desejos, transcende o meu bem-estar, porque muitas vezes para amar eu preciso me sacrificar. Na verdade, não foi exatamente assim que aprendemos com Cristo? O apóstolo João, na sua primeira carta, quando nos escreve dizendo qual é a prova do amor de Deus, ele diz, porque ele enviou o seu Filho para morrer. Cristo prova o seu amor por nós, porque ele enviou o seu Filho para um sacrifício. Portanto, meus irmãos, o amor envolve sacrifícios. Porque se de fato Deus é amor, e Ele é, e se todo o amor de fato procede de Deus, e procede, o amor que nós estamos falando não é o amor da Disney, não é o amor cor-de-rosa, que você muitas vezes vai olhar por aí, que diz assim, ame enquanto lhe faz bem. Ou ame a partir daquilo que você sente. Ame a partir do seu bem-estar, dos seus desejos, das suas paixões. Pelo contrário, nesse mundo caído e quebrado, os nossos desejos completamente confusos, amar necessariamente envolverá um desfazimento de nós mesmos, um abandonar de si mesmo. E nessa confusão das emoções, o direcionamento das nossas emoções deve sempre ser o amor de Cristo. O amor de Cristo. Nós vivemos numa sociedade hiper voltada para as emoções. Nós vivemos uma sociedade onde os critérios para decisões da vida envolve sentir alguma coisa. Isso está em toda a sociedade, inclusive na igreja. Inclusive, se você vem ao culto, não sentiu um arrepio, não valeu. Domingo que vem vamos tentar de novo.
Na verdade, meus irmãos, nós somos chamados não a simplesmente negar os sentimentos. Não é isso. Porque o mesmo que criou o nosso corpo, a nossa alma, que nos criou por inteiro, criou nossas emoções. Mas o mesmo pecado que nos faz desonrar o Senhor é o mesmo pecado que redireciona essas emoções para idolatria, para a maldade, para a desonra e para o desamor. Por isso, o amor é de fato aquilo que devemos uns aos outros. É uma dívida. E se é dívida, você não tem que esperar ser cobrado. Eu tenho uma dívida para com vocês. O amor. Vocês têm uma dívida para comigo e uns com os outros. O amor. Já estamos em dívida. E, portanto, é dever nosso agir em amor. É meu dever, por causa de Cristo, da sua palavra. Se você pisou no meu pé, eu digo, obrigado, meu irmão, pise no outro. É meu dever reagir com brandura. É meu dever reagir para o teu bem e não simplesmente para o meu. É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo termina o versículo, aqui essa seção, versículo 10, dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E continua, agora nos falando numa perspectiva mais ao futuro, ou não tão longe assim. Considerando mais uma vez, talvez nós poderíamos dizer assim, bom, já que você agora está revestido do amor, agora coloca os óculos certos para viver nesse mundo. Recentemente eu assisti um filme, por causa de uma palestra que eu fui dar, eu nem me lembro o nome do filme, é muito ruim, é muito bizarro, mas o filme é interessante porque o cara recebe um óculos escuro, é um filme da década de 80, ele recebe um óculos escuro, e ele, por causa desse óculos escuro, é a única pessoa que consegue distinguir as pessoas de monstros. Tá todo mundo, sem óculos todo mundo é igual, mas com óculos ele consegue ver as coisas como elas são. A sacada é muito interessante e parece que Paulo teve a mesma, um pouco antes. Olha o que ele diz, versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está dizendo, gente, acorda. Olha aí o que está acontecendo. Cada dia mais se aproxima a volta de Cristo. Acordem. A ideia aqui, irmãos, é como se o pecado, ele nos adormecesse. O pecado nos faz colocar o foco nesse mundo, colocar as nossas expectativas, nos exaurir no trabalho, nos exaurir nos estudos, as confusões dos relacionamentos. É tanto problema, tanta coisa, que nós ficamos cheios desta vida e esquecemos que isso aqui é muito pequeno para aquilo que está reservado e que cada dia mais se aproxima com a volta de Cristo. Ele diz, acorda aí. Outra forma de ver isso, talvez, mais uma vez fazendo referência aqui à cultura pop do cinema, seja o filme Matrix, com aí seus 24 anos de lançamento, né, foi lançado em 1999. Desculpa aí, pessoal, que achava que fazia menos tempo. E que mostra aquela cena emblemática de quando o personagem principal, Neo, ele desperta do sono da Matrix. E de que então ele começa a enxergar de fato como as coisas são. E observa que há milhões e milhões de pessoas que estão dormindo e sendo conduzidas por um engano.
e alimentadas por isso. O que Paulo está nos dizendo é: vocês não podem perder o foco. Vocês não podem perder para onde de fato vocês devem olhar. O mundo que jaz em trevas está como que em uma densa escuridão, com seus olhos completamente vendados, sem conseguir enxergar um palmo à frente. Mas Paulo diz: vai alta a noite, mas o dia vem chegando. Os primeiros raios de sol já começam a surgir da alta madrugada. E é fundamental que vivamos despertados, acordados. E como é que vamos viver assim? Ele diz: deixemos, versículo 12, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos os enganos das obras malignas da carne. Ele vai citar algumas: orgias, os desejos sexuais que a nossa sociedade cultua. Na época de Paulo também cultuava. A nossa continua fazendo isso. Um mercado milionário voltado para os sentidos sexuais. As bebedeiras, ele diz. Os vícios. A embriaguez. A imoralidade. A libertinagem. A discórdia. O ciúme. Ele resume, portanto, as obras da carne, as obras das trevas, com esses exemplos. Mas para que antes, largando essas coisas, nós possamos de fato nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Estarmos cheios de Cristo. Somos seres de hábitos, meus irmãos. Certos hábitos, quando uma vez nós tomamos para nós mesmos, eles se tornam como se fossem pedaços do nosso corpo. Eles se tornam como pedaços de nós mesmos, padrões, hábitos. E o que Paulo está dizendo é: larguem os hábitos escravizadores das trevas. Abandonem os princípios pecaminosos dos desejos, das paixões do mal, envolvidos em brigas, discórdias, ciúmes, vícios. Mas antes, tomem para si Cristo e os hábitos de Cristo, os hábitos da luz de Cristo. Ele diz: vocês devem tomar para si as armas da luz. As armas que estão associadas à luz de Cristo, as armas da sabedoria, o amor a Deus, o amor ao próximo, o fruto do Espírito, Gálatas 5, as obras da dignidade, as obras da salvação. São muitos termos que já foram usados na Escritura para dizer a mesma coisa: estarmos vestidos de Cristo. É claro, é muito mais. Estar vestido de Cristo é muito mais do que usar uma camisa 100% Jesus. Estar vestido de Cristo é muito mais do que um mero padrão cultural de uma roupa específica. Estar vestido de Cristo é estar revestido do padrão alto do amor de Cristo, meus irmãos. E o ponto aqui é: Jesus está voltando. Não perca o seu tempo com esse mundo, com as possíveis ofertas desse mundo. Mas antes, estabeleça os seus olhos para o alto. Estabeleça os seus olhos para Cristo. Não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne.
Meus irmãos, muito antes de você se preocupar no seu armário, qual é a roupa que você vai sair amanhã, você deve se preocupar em se revestir de Cristo. Muito antes de você se preocupar de como que vai ser o dia de amanhã, as pessoas que você vai lidar, lembre-se que é o amor de Cristo, o critério, o meio pelo qual você deve lidar com todos os desafios, com todos os relacionamentos. É no amor de Cristo, somente no amor de Cristo, que nós podemos viver a plena luz do dia. O mundo que vive em trevas, que vive no engano, que vive na tolice da satisfação pequena das paixões pessoais, não percebe a grandiosidade que é responder em amor, de forma completamente distinta daquilo que muitas vezes nosso coração pode dizer. Seja porque você foi ofendido, seja porque você foi o ofensor, seja porque você não sente afeto, desprezo por outras pessoas. Talvez elas não fizeram nada com você, mas fizeram com alguém que você conhece. Ou talvez tenha chegado para você algo a respeito. Meus irmãos, não nos enganemos. Não estejamos fixados na raiz da amargura e da ira maligna, mas antes do amor que vem do Senhor. É nesse sentido que vamos poder, revestidos de Cristo, sermos de fato pequenos cristos nesse mundo de trevas. Como que pequenos luzeiros, pequenos. Não é como um farol que brilha à noite, não. O farol que brilha à noite é Jesus. Nós somos pequenos luzeiros, refletindo a luz do grande luzeiro que é Jesus. Nós não temos brilho próprio, mas o brilho que vem de Cristo. O brilho que vem dele, para que possamos refletir. E quer saber de uma coisa? Presta bem atenção aqui. Para muitas pessoas, você, a sua vida, a forma como você procede, é talvez o único exemplo de Cristo que vocês terão, ou que eles terão, melhor dizendo. Deixa eu dizer de novo, preste bem atenção. Para muitas pessoas, o mais próximo de Cristo que elas verão é você. Talvez pessoas que não têm acesso a uma comunidade de fé como a nossa aqui. Pessoas que não têm acesso a crentes em sua família. E talvez seja você, o mais perto de Cristo que elas verão. E a grande questão será, elas de fato verão a Cristo? Ou verão apenas mais uma pessoa voltada com suas paixões, com seus pecados, nesse mundo quebrado, adormecido de trevas? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão real, tão verdadeira e fala aos nossos corações e nos desafia a uma vida sem hipocrisias, a uma vida, ó Deus, contigo em amor. Dá-nos, ó Deus, o teu amor. O amor que procede de ti, do teu Filho Jesus Cristo, do teu Espírito Santo, enviado por ti mesmo e pelo teu Filho. Dá-nos, ó Deus, esse amor que nos faz agir e reagir de modo diferente. E nos faz, de fato, pequenos cristos, revestidos de Cristo, das suas atitudes, do seu padrão, abandonando, ó Deus, os padrões desse mundo, a vida de pecado, mas vivendo em santidade, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória.
Assim, Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus, teu Filho, que oramos. Amém.